O que você conhece ou o que você sabe sobre o perdão? Você já precisou perdoar alguém? Ou ser perdoado por alguém? Se já, você sabe, assim como eu, o quanto nós somos imperfeitos, o quanto nós erramos. E se isso ainda não aconteceu com você, cedo ou tarde, isso irá acontecer com você. Por isso achei apropriado falar sobre esse assunto, porque ele nos dá a ideia do que fazer nessas situações. E nos ajuda também a ver o que o perdão ele pode fazer por nós. Eu sou o Fernando e espero que você fique conosco até o final deste vídeo e espero que julgue o assunto. Se você desejar deixar o seu comentário sobre o que você gostou, deixa, por favor. E do que não gostou, isso vai nos ajudar a melhorar a qualidade dos nossos conteúdos. Então, voltando ao assunto, eu considero o perdão um dos assuntos mais importantes que a Bíblia nos traz atenção. Eu costumo dizer que o perdão é um ato sublime. O perdão é uma demonstração de amor de um ser humano para com outro, um dos atos mais bonitos que podemos relatar. O perdão ele abre portas para uma vida satisfatória e feliz. Por quê? Porque o perdão ele contribui para a nossa saúde física e emocional. O perdão ele nos possibilita ter boas amizades, bons relacionamentos. Não é à toa que o perdão é uma qualidade divina. E quando nós praticamos o perdão, na realidade nós estamos imitando o nosso Criador. Mas o que significa perdoar? Nós vamos ver o que nós podemos aprender do nosso Criador. Quando Ele perdoa, o que Ele faz e que lições nós podemos aprender com Ele. Por exemplo, o primeiro ponto que nós podemos considerar está aqui no livro do Salmo 103, versículo 12. Esse salmo diz que Deus ele coloca para longe de nós os nossos erros, os nossos pecados. Até faz uma comparação. Esse salmo diz que tão longe como o nascente é do poente, ele põe para longe de nós as nossas transgressões. Então o que isso nos ensina? Isso mostra o quanto Deus é amoroso, o quanto Ele se preocupa com cada um de nós individualmente. E Ele sabe o quanto o pecado nos prejudica. Por isso que Ele coloca para bem longe esse mal. E Ele espera que nós façamos o mesmo quando perdoarmos outros. Essa é a lição que nós aprendemos. A segunda está no livro de Isaías, no capítulo 43, versículo 25. Ali o profeta diz que Deus ele apaga os nossos pecados e não se lembra mais deles. Isso significa que Deus ele não traz à tona erros que Ele já perdoou com o objetivo de nos punir. Não, Ele não faz isso. Ele apaga, Ele esquece. E Ele espera que nós façamos o mesmo para com aqueles que nós precisamos perdoar. E às vezes aqueles que também nos perdoam, Ele espera que esses façam a mesma coisa, esqueçam ou apaguem esses erros. Agora, o mais importante é o que nós precisamos fazer para receber o perdão de Deus. Essa resposta nós podemos ver aqui no livro do Salmos 51, o versículo 3 ao 5. Esse salmo Davi escreveu logo após a visita que Natan fez a ele. Quando Natan expôs ali o erro dele, o pecado dele com Batseba,
e a morte do marido dela, Urias, ele escreveu esse salmo. No versículo 2, na realidade é uma oração de Davi. No versículo 2 ele lamenta: lava-me completamente do meu erro e purifica-me do meu pecado, pois eu tenho consciência das minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti, acima de tudo contra ti. Fiz o que é mal aos teus olhos. Assim, tu és justo quando falas, é certo no teu julgamento. Na verdade, já nasci culpado de erro, e minha mãe me concebeu em pecados. Nesse salmo, para você ter uma ideia, ele é composto de 19 versículos. Nesse salmo, Davi cita mais 17 vezes a palavra pecado, direto ou indiretamente, mostrando o quanto Davi ele se arrependeu do mal que ele havia feito, do pecado que havia cometido. É isso que nós aprendemos com o exemplo de Davi. Quando nós pecarmos, Deus espera que nós nos arrependamos sinceramente, de coração. Não importa o erro, não importa o pecado, Ele vai nos perdoar. O que contribui para o perdão de Deus, para recebermos o perdão de Deus, é o quanto nós nos arrependemos do nosso pecado. E Davi deixa esse exemplo escrito para nós na palavra de Deus, e Deus preservou para nos ajudar a ver que, por mais sério que seja o erro que nós cometamos, Ele está disposto a perdoar. Como o Salmo 85, versículo 6, ali diz que Deus está sempre pronto a nos perdoar. Esse é o primeiro ponto que nós precisamos fazer, o primeiro passo que nós precisamos dar para receber o perdão de Deus. O segundo foi destacado pelo próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, aqui em Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. Ele disse que se nós perdoarmos a outros as falhas deles contra nós, ele disse que nós vamos ser perdoados. Mas se nós evitarmos perdoar outros as falhas dele, aí ele disse que Deus ele não vai nos perdoar. Então, requisito, e Deus espera que nós façamos isso, que nós perdoemos as falhas dos outros, assim como nós queremos e gostamos quando outros também nos perdoam. Quando nós fazemos isso, Deus ele estende amorosamente o seu perdão sobre nós. Então aqui nós aprendemos essa importante lição do perdão de Deus. Não importa o pecado que cometamos, se nós nos arrependermos sinceramente, de coração, Ele está pronto a nos perdoar. E espera que, assim como nós perdoamos os outros, ou como nós queremos ser perdoados, Ele espera que nós também perdoemos os outros, para que Ele possa estender o seu perdão sobre nós. Aí você talvez esteja se perguntando, ora, mas e quer dizer daquelas situações em que é extremamente séria? Meu marido, por exemplo, ele me traiu, ou a minha esposa me traiu. Numa situação dessa, perdoa ou não perdoa? Se você quiser saber a resposta a essa pergunta, deixa aí nos comentários. Espero que o YouTube deixe esse vídeo chegar aí até você e assim a gente vai preparar um outro conteúdo voltado para essa questão. Sem dúvida, o assunto que nós consideramos hoje é um assunto de suma importância. O perdão é de fato um dos assuntos mais importantes que a Bíblia nos traz à atenção. Por quê? Porque é um ato de amor de Deus para com nós, humanos pecadores, um ato de amor
nós humanos pecadores para com outros humanos pecadores igual a nós. Porque todos nós erramos, todos nós precisamos ser perdoados. E para isso, nós precisamos aprender a perdoar aqueles que erraram contra nós. Se isso nós fizermos, evidentemente, nós estamos andando para o favor de Deus. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus e até a próxima. E aquele forte abraço.